mensagem seja dura. Deus quer sempre. Eita! Aleluia! Deus eterno! Deus quer sempre o melhor para os seus e o seu povo que se chama pelo seu nome. Porque Ele quer que o povo olhe, se humilhe, se converta dos seus maus caminhos. Aleluia! Isso Ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e curará a sua terra. Segunda Coríntios 7:14. Ser profeta nos dias de hoje não é fácil, né, mano? Eita, meu Deus! Sangue de fogo! Eu vou ser sincero com o irmão. Deus me revela algumas coisas em sonhos. Deus é assim até hoje comigo. Tem coisas que eu falo para minha esposa, tem coisas que acontecem. Esses dias ela me chamou para orar por um irmão que estava no leito, missionário. Inclusive, Deus me usou para ajudá-lo numa situação lá no Rio Grande do Sul. Cheguei na casa dele, coitado, estava fazendo a instalação elétrica. Se eu não chegasse, não é porque a gente sabe mais não, porque a gente é da área, então a gente estudou um pouquinho para isso. Deus me usou para estar lá naquela hora, no lugar certo, porque eu tenho certeza que se eu não fosse lá, a casa dele ia pegar fogo depois. Meu Deus! Aleluia! Deus me deu esse momento de eu estar lá com ele. Então ele me agradeceu. Eu queria me cobrar, me dar dinheiro, me pagar. Falei, meu irmão, eu estou aqui para te abençoar, você não está entendendo. Uma coisa que eu aprendi nas missões foi achar o meu lugar nas missões. Muitas das vezes eu não posso ir, mas eu fui chamado para ser o facilitador. O que é um facilitador? Eu posso abençoar com as minhas ofertas para o missionário. O missionário, quando está aqui no Rio de Janeiro, me pede um socorro para eu dar uma carona, para eu alojar. A gente está sempre à disposição. Então eu aprendi o meu lugar nas missões. Aleluia! Esse irmão, acho que foi na terça, na quarta, eu não lembro o dia, chegou um pedido falando que ele estava no leito de dor, no leito do hospital, o médico já tinha desenganado, já queria desligar os aparelhos. Mas a gente foi orar. Mas na oração, minha esposa estava orando, quando ela estava orando, eu fechei os olhos e Deus me fez ir lá naquele hospital. E realmente ele estava no leito de dor. Ele começou quando eu tive assim, essa visão, ele estava se debatendo, daqui a pouco para de se debater e começa a dançar. Eita! Meu Deus, que é isso? Só que tem um detalhe, ele já tinha desligado os aparelhos no meio-dia. Eita, Jesus! Ele já estava com o Pai. Ele mostrou, Deus me mostrou que ele estava num lugar melhor, ele estava feliz por estar no lugar. Aleluia! Deus tem esses mistérios com cada um de nós. Tá? Deus usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Por que eu estava preocupado de vir aqui? Porque aqui os irmãos são usados de uma maneira que Deus, assim, eu gosto, eu nasci aqui, eu nasci no fogo, eu gosto de estar aqui, eu amo estar aqui. Aleluia! Eu fico preocupado porque eu tenho uma maneira de falar e os irmãos têm outra, mas eu sei que Deus usa todos nós. Aleluia! E por isso que eu falo que é de grande responsabilidade nos dias de hoje, porque nós vivemos um dia hoje de apostasia. Nós vivemos um dia hoje no meio do povo de coração duro. Hoje a gente tem que ter sabedoria para falar porque qualquer coisa é processo. A gente não pode simplesmente falar que o cara está errado, que o cara está no lesbianismo, que a menina está no lesbianismo, no homossexualismo, que está nesse mundão aí que está todo errado, você tem que saber falar. E a gente sabe também que Deus não dá sabedoria para falar, mas às vezes uma conversa, não é nem uma conversa com ímpio não, às vezes você conversando com um crente, e alguém de fora achar que você está errado, quer te processar e ele não vai te processar. E a conversa não era nem com ele, a conversa era com nós. Meu Deus! Entendemos os mistérios, porque aqui foi falado, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quem está de fora não entende isso. Mas a gente entende. E eu quero aqui retornar para falar que o chamado de Isaías foi doído. Mas o teu chamado e o meu chamado não é diferente. É verdade! A gente está vivendo um tempo difícil.
gente está vivendo um tempo difícil, mas Deus te chamou para fazer uma grande obra, a qual você não pode parar. Recuar nem pensar. Eita! Porque a gente tem duas certezas nessa vida. Eu te falo duas certezas porque a primeira certeza é a eternidade. A eternidade, ela existe. Então a gente está certo de duas coisas a respeito da eternidade. Só existe duas maneiras de passar a eternidade: ou com Cristo ou sem Cristo. É verdade. Não existe outra maneira. Então é melhor a gente passar por Cristo, certo? Aleluia! Nós temos que, como profetas de Deus, pedir sabedoria para falar com o povo. Porque Isaías, naquele tempo, eita povo, que Isaías foi falar. Meu Deus! Imagina o que Isaías passou. Aleluia! Espírito Santo! O rei Acais, por exemplo, o rei Acais, aqui no texto aqui mais na frente, o rei Acais não deu ouvido a Isaías. E olha que Isaías falou para ele que para ele se aquietar, que Deus ia dar vitória e já era, mas ele não ouviu. Mesmo assim, Deus foi fiel com ele. Muitas das vezes a gente vai falar para alguém e essa pessoa às vezes pensa que é melhor do que a gente. Meu Deus! Que nos vê simples, humildes, não leva fé. Né? De repente, se a gente chegasse um terno de sei lá quantos mil, sapatos e tal, né? Que não sei quantos mil, aí ele ia chegar pra gente e ia levar fé, né? Mas de repente esse cara é um falso profeta. Verdade, meu Deus! Meus irmãos, vocês estão no melhor lugar. Espírito Santo! Casas onde Deus habita, igual essas aqui, está difícil. Está difícil. Não existe melhor lugar de estar aqui do que aqui nesse lugar. Procure sempre estar onde Deus quer que você esteja. Mas procure estar sempre onde Deus está presente. Porque a presença de Deus é a melhor coisa. Não existe melhor coisa do que a presença de Deus. E o nome de Isaías significa salvação de Deus. O que repete o papel que ele teria ao trazer mensagem de salvação e restauração para o povo de Judá. A vida pessoal de Isaías foi marcada pelo sofrimento e pela rejeição. Isso é um reflexo do desafio de ser um profeta em tempos de apostasia e desobediência. Mas vamos ver se não tem semelhança da vida de Isaías naquele tempo para a vida nossa, da igreja, nesses tempos de hoje. Meu Deus! Não mudou nada. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. E a gente tem que dar graças a Deus que Ele nos chamou para o meio. Abriu as nossas mãos, abriu a nossa mente, nos ungiu, nos deu vestes novas, colocou palavras novas na nossa boca. E hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Isaías teve que ter coragem e uma fé inabalável. Não apenas para proclamar as duras palavras de julgamento, mas também para manter viva a chama da esperança e da restauração. Glória a Deus! E é isso que a gente tem que estar firme. Saber mesmo que aquele coração duro, mas que você faz igual aquele ditado, né? Água mole e pedra dura. Duro. Aquele coração que você passa, às vezes não te dá um bom dia, mas você dá aquele bom dia. Eita, Boa Jesus! tarde, mas você dá aquele boa tarde. Então, boa noite, mas você dá aquele boa noite. Aquele coração que você vai pensar que nunca vai se converter, mas por causa de você, do teu jeito de profeta, do teu jeito de profetisa, do teu jeito de homem e de mulher de Deus, você vai ver, tem algo diferente ali. Tem algo diferente ali. Por que está tão diferente? Aí você vai conseguir falar para essa pessoa.